Boa tarde, pessoal. Eu sou a Priscila. Hoje vou moderar esse podcast sobre diversidade e etarismo com as minhas amigas aqui, Andressa, da Palmares Ambiental, Lourdes, da Dibipel, e a Dona Dote, aqui da Sagecom. Eu sempre gosto de começar meu podcast falando que sou uma mulher, eu sou morena, tenho cabelos médios, olhos castanhos. E gosto muito porque normalmente a gente encontra pessoas que só escutam, então seria bacana que elas pudessem saber se ambientalizar de como elas estão naquele momento. E visto um vestido verde. Andressa? Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, né? Esse assunto super interessante, gosto muito. Então, também vou me apresentar, né? Meu nome é Andressa, sou da empresa Comércio de Metais Palmares. Eu sou morena, tenho cabelo comprido, com algumas mechas loiras. Estou vestindo um blazer bege com uma camisa preta. Tenho 1,60 de altura. Certo. Meu nome é Maria de Lourdes Vieira, eu sou diretora da Dibipel. Eu estou vestindo uma roupa coral, meu cabelo tem umas mechas loiras e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Dorcelina, eu sou da Sagecom Informática e estou hoje aqui muito satisfeita de ter vindo aqui incentivar a meus filhos. E estou com uma roupa preta e tenho cabelo claro. Certo, então, feitas as nossas apresentações, queria agradecer a vocês por participarem conosco hoje. É um grande prazer para mim estar com vocês e falar desse assunto que me chama muita atenção, né? Durante muito tempo na Sagecom eu estive à frente do RH, né? E foram algumas situações de diversidade, inclusive do etarismo, que para quem não sabe é referente à seleção, referente à idade, né? A gente vê diferenças e conflitos que seria muito interessante trazer aqui para a mesa, né? É uma conversa descontraída. Eu até dispensei a pauta, não vou seguir questões, até para que o assunto flua com a gente, né? A gente é aqui, vamos dizer assim, amigas, e que a gente possa conversar aqui de uma forma bem descontraída, que ninguém fique nervoso. Então, é isso mesmo. Então, mais uma vez, quero agradecer. Estou muito, muito, muito feliz e honrada, porque hoje eu tenho ao meu lado a minha mãe, a Dona Dote, e é um prazer para mim, vai ficar marcado na minha história, eu tenho certeza. Então, preparadas? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, muito legal, uma oportunidade única e uma experiência, né? Muito legal. A Andressa é psicóloga, né, Andressa? Sou psicóloga também, e aí eu também tô na parte, hoje eu tô ali na frente da RH da empresa, e isso que você falou, assim, dessa questão do etarismo, é muito isso, porque a gente tem funcionários na empresa que estão há mais de 30 anos, então a gente tem que saber falar com os funcionários que são, né, mais velhos, como também a gente precisa saber a linguagem que a gente vai falar com quem a gente está contratando, que acabou de entrar no mercado de trabalho, né, os jovens aprendizes. E aí, e falar de uma forma que a gente atenda todas as necessidades. Então, Sim. Tanto dos funcionários, quanto, né, do pessoal lá do administrativo. E é um desafio, né? E essa questão da psicologia, isso, assim, me dá uma bagagem muito interessante, porque aí eu consigo entender, às vezes, a necessidade. Porque, às vezes, a minha mãe, o meu tio, né, que a gente é uma empresa familiar. Então, minha mãe e meu tio, eles que assumem hoje, né? Eu e o meu primo, a gente também está lá, também tem a minha prima. E aí, entender qual que é a necessidade deles para conseguir também passar para os funcionários de uma forma que atenda a todas as necessidades. Sim. E a gente fale uma língua
uma comunicação mesmo que contemple tudo isso. Então, a psicologia me ajuda muito nessa questão do autoconhecimento. Eu acredito, porque a gente vê que hoje, cada vez que passa, o RH, ele tá mudando, né? Ele já nem é mais chamado de RH, né? Ou de desenvolvimento pessoal, ou pessoas, né? Porque hoje a gente entende que cada pessoa tem uma diversidade, e hoje no mercado de trabalho a gente tem muita diversificação, né? Seja de escolha sexual, raça, credo, idade. Então eu trouxe essa pauta, mas a gente também pode ficar à vontade aqui para falar na diversidade de forma bem ampla, se surgir, né, alguma questão, mas a gente tem essa necessidade. Eu vejo muito essa questão da psicologia, porque hoje as pessoas, elas chegam até com necessidades emocionais, né? Com certeza, com certeza. E os jovens, a gente percebe, né, essa geração nova, eles abordam essas questões emocionais de uma forma muito mais simples do que o pessoal que já está um pouco há mais tempo no mercado de trabalho, né? Então, se eles estão com problema, eles não, olha, eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu preciso de um tempo. Não, tudo bem, então calma, vamos conversar. Sim. O que eu percebo que o pessoal da minha geração, ou até um pouquinho, né, da geração anterior, não podia demonstrar isso no trabalho. Hoje eles são bem mais liberais. Eu acho Eles até que conseguem expressar né, as suas vontades, se abrem mais, né? Sim, e assim, o assunto tá em pauta, né? Então hoje todo mundo sabe o que é um sintoma de ansiedade. Antes, as pessoas não davam nome de ansiedade, mas tinham os sintomas. Sim. Né? E hoje não, hoje é muito mais conversado, muito mais trazido. E eu até me recordo, assim, não sei se vocês já vivenciaram isso, minha mãe tenho certeza que sim, que tem uma frase até que se fala que os teus problemas têm que ficar da porta para fora, Sim. né? Então, não se preocupava com o problema do indivíduo e o quanto que isso interfere até, né? Não, com certeza. Na rotina Com de certeza. trabalho. Eu particularmente não tenho essa experiência que vocês têm como psicólogas, né? Então já é um plus a mais, mas adquiri experiência com as vivências, né? Que é... São 30 anos, né, que eu estou à frente da Dibipel como gestora. Então, ao longo desses anos, a gente presenciou muitas situações, né? Sim. E do funcionário, né? Essa diversidade que hoje nós não só hoje, como vem ao longo dos anos, porque se nós não tivermos a experiência do passado com essas atuais, né, cabeças, para que surja um trabalho de excelência. Sim. Né? Então, o que eu vejo isso, a diversidade hoje está presente, né? Tem que estar dentro da cultura da empresa, né? Então, os psicólogos, muitas vezes, criam as linhas de comunicações, o marketing, né, mesmo, tem que ter essa linha de comunicação e criar projetos, né, para que insira essas pessoas, que atendam a necessidade desses colaboradores, né, Exato. para que chegue a um consenso e atinja um senso comum, né, de qualidade, um projeto, um produto de excelência. Então, não tenho essa experiência, mas adquiri alguma coisa, né, ao longo dos anos, né. Eu considero também que é muito bom a gente trabalhar com diversas fases, com idades, fases, né, de pessoas com diversas idades, porque isso para nós é muito bom, porque com eles a gente também aprende bastante. Muito. A gente não, assim como a gente dá algum ensinamento, nós também aprendemos muito e conseguimos também desenvolver a nossa cabeça também e aceitar, se modernizar, né? Sim, ter aceitação, né? E aí vem uma pauta bem legal, né? Que é a questão que a gente estava até conversando antes, da flexibilidade, da aceitação, de se permitir alterar, daquilo que foi sempre feito de uma maneira e agora tem a mudança, que traz aquele medo, aquele receio, ou, né, será que eu ainda consigo? Ou até da zona de conforto, né? Ah, não, mas sempre foi feito assim, e agora como vai ser? Então, às vezes, os mais velhos, eles ficam mais relutantes. Será que eu vou ser substituído ou não? Receosos, né? Receosos. Custa um pouquinho para aceitar algumas coisas, mas aceita, né? A gente pode, de início, assim, não aceitar
aquele modernismo, aquelas mudanças, mas depois vai aceitando e vai se adaptando, né? Eu acho muito engraçado quando a gente vai em loja, assim, perguntam para ela assim, a senhora tem e-mail? Aí ela tem, aí ela começa a falar assim, financeiro, @ né, Sagecom, aí as pessoas ficam olhando para ela assim, sim, ela tem e-mail. Ela tem e-mail. Claro, Ela não parou no tempo. Nós temos e-mail. Né? Ela não parou no tempo. E às vezes os jovens também têm essa visão de que não, que pode ser dispensável, né? Que eles vêm achando que o velho que tem a verdade absoluta, sim. E eles têm que ser aplicado como eles pensam que eles estudaram na faculdade e tal. Não consideram, acho, um pouco a faculdade da vida. O que é um grande erro, né? Vida, Exato. É um grande erro. Porque é assim, tem que ter esse respeito, né? Acho que as pessoas não chegam onde elas estão porque, né? Porque não tem um motivo. Tem um motivo, isso precisa ser muito valorizado. Então, lá na empresa, a gente tem essa questão, assim, de entender e de ter muito respeito pelas pessoas mais velhas. Então, tem funcionário lá na empresa que quando eu nasci já estava lá. Então, como que eu não vou respeitar, né? Sim. Então, se o meu tio fala uma coisa, eu falo, não, peraí. Se ele tá falando, eu preciso ouvir, eu preciso entender o porquê que ele está falando isso e eu preciso também fazer valer. Se eu tenho alguma coisa a acrescentar, é lógico que ele vai me escutar. Ele e minha mãe, eles sempre me dão muita abertura, mas tem esse respeito. Eu tenho que confiar, eu tenho que conquistar a confiança deles, né? Porque eles também precisam confiar em mim. Sim, sim. Tem uma questão de humildade aí também, né? Da tua abertura de respeitar a experiência que eles têm. Exatamente, é isso. A gente sempre precisa respeitar a experiência e aprender, né? Eu acho que, assim, o que eu aprendo com a minha mãe, o que eu aprendo com meu tio, né? A minha tia também, ela também... a gente é do ramo, né? Da sucata. Então, assim, tudo que eles... familiar, empresa familiar. Então, tudo que eu aprendo, tanto na empresa quanto do lado de fora da empresa, é um ciclo, né? Antes de trabalhar na empresa, eu tinha a visão da minha mãe. Eu já admirava muito ela. Quando eu fui pra empresa e vi tudo que ela fazia, a minha admiração foi 5 vezes mais. Então, foi, e isso me acho muito privilegiada de poder ter essa liberdade, de poder aprender com pessoas que, assim, são... tão ricas. Sim, e que eu admiro tanto, né? Exatamente. É lindo de ver isso. Eu faço o caminho inverso, né? Eu tenho uma experiência e passo para os meus filhos, o meu conhecimento. Né? Então, eu admiro muito. E eu, assim, falo sempre, sou privilegiada, né? Uma, porque eles escutam, né? Então, é uma troca muito grande de experiências. E eu sempre dei abertura para que eles fossem, né? Trabalhassem da melhor forma possível. Então, é uma experiência também única para mim. Porque tem a somar. Né? Sim. Tem a somar. E a gente que trabalha com empresa familiar, né? A Sagecom também é uma empresa familiar. Tem essa questão aí da sucessão, né? De como tu vai preparar aquela pessoa para assumir teu negócio, porque uma hora, querendo ou não, vai chegar o momento em que tu vai dar a pausa e vai passar o bastão, né? Ou aquele ritmo frenético que quem é empreendedor sabe como é, vai ter que passar para outra pessoa liderar isso, só vai ficar ali contemplando, vai por aqui, vai por ali, mas tem essa questão, né, dessa responsabilidade. Às vezes a gente acho que também tem, às vezes, um receio também de como que isso vai se proceder no caminho, né? Eu não sei como é que tá hoje na DeepPel, se já tem uma terceira geração. Hoje nós estamos na 2ª geração. Né? Certo. Eu fui a primeira e agora meus filhos estão na 2ª geração. E eles estão à frente hoje, 80% eles estão à frente dos negócios. Sim. Né? Então, para mim é um privilégio e um orgulho ver eles, porque eles gostam, né? Sim. Nos últimos 2 anos, a gente cresceu assim, imensurável. Né? As pessoas veem, está sendo visto, eles estão sendo vistos, igual nós comentamos, né? Antes nós éramos rivais, a nossa geração, né? Era aquela concorrência, né? Ninguém se achegava. Hoje não, hoje os filhos de sucateiro, de aparista, né?
Eles são amigos. são amigos. São amigos. A Então, gente tem a troca, né? Precisa ter essa troca. Precisa ter. É, Né? Então, chegou-se um momento de que sozinho você não chega a lugar nenhum. sim. Né? Você tem que se unir, você tem que dar as mãos. Um tem um arame, o outro tem uma linha de comunicação. Tem que ter essa linha de comunicação. Sim, Né? sim. Então, eu acho muito legal isso. É que Isso vem muito uma importante. visão nova de que o mundo é tão grande, Tão grande. tem espaço para todo mundo. Todos. Para todo todos, mundo. é verdade. A gente tem, a Sagecom também entende isso, a gente convidou outras empresas até do mesmo ramo para fazer um podcast aqui, para fazer uma troca. Porque assim, tem tantas pessoas, tem tantos clientes, o mercado é enorme, né? E a concorrência é ótima sempre, porque ela permite com que a gente cresça, que a gente fique atento ao negócio, de saber, olha, eu posso fazer melhor isso, eu posso fazer melhor aquilo. Então, e é magnífico assim também a gente ter esse feedback. A gente vê muito, porque a gente acompanha muito, está sempre em todos os clientes e tal, e a gente vê o relacionamento assim de respeito, consideração, amizade que surge com isso, né? Então, e até eu digo assim que eu ficaria muito, muito feliz daqui a pouco as minhas filhas serem amigas dos filhos, né? Demais, dos nossos né? clientes, Dos nossos clientes, amigos, né? Então, a gente já... Por exemplo, meu pai era amigo de muitas pessoas aqui, que hoje eu também sou amiga e sou amiga dos filhos. Então, é algo muito bacana, assim. Eu acho que isso é uma sensação legal, E eu acho pensar no tempo, né? E parece que é uma característica do nosso ramo mesmo, né? Porque as empresas são muito familiares. E aí, o meu tio é amigo de sei lá quem, que é amigo de sei lá quem, que conhecia o meu pai, que também... Aí eu falo, gente, como o mundo é pequeno, todo mundo se conhece. E não, e o seu Jair, ele tem um perfil, assim, muito pacífico, ele é um cara muito educado... Enfim, ele é um doce de pessoa, não tem como ele ser amigo de muitas pessoas. Uma pessoa admirável. Não tem como ele não ter sido amigo de muitas pessoas. Isso é muito bacana. E vocês acham, assim, que existe preconceito em relação à idade no mercado de trabalho? Eu acho que existe. Eu acho que existe preconceito, sim. Porque, às vezes, os jovens, assim, acham que, no caso, os idosos vão só atrapalhar, eles não querem... aceitar a experiência que a gente tem. Nem todos, né? Nem todos, mas às vezes eu acho que tem. Ao menos na nossa empresa, eu sou muito respeitada, muito mesmo. Então lá não tem mesmo esse problema. Mas a gente vê aí fora algumas pessoas que chegam a uma certa idade, ela não consegue mais se colocar no mercado. É triste, né? Muito triste isso, sim. Porque hoje eu estou com 60 anos e eu me acho ainda muito produtiva. Eu não me vejo em casa ou falo assim, a senhora poderia estar viajando. Eu viajo sim muito, mas eu preciso do meu trabalho, porque é o combustível para a minha vida, para me sentir útil. Então eu acho que aos 60 anos, eu acho que eu ainda tenho muito o que produzir. Sim. Então, existe muito essa discriminação, sim. Né? Sim. Não comigo. Eu sempre, igual eu repito, faço minhas palavras dela, eu tenho um respeito assim imensurável, inigualável dentro da minha empresa, junto aos meus funcionários, assim como eu os respeito, né, no espaço deles. E é muito legal essa relação que eu tenho, né, de respeito, é uma troca. Sim. Então eu não tenho, nunca tive. Eu acho que também vocês estão numa posição privilegiada, né? Então a Dona Dote é mãe dos donos, né? A senhora é diretora, né? Então assim, ela é algo intocável, né? Mas eu acho que quando a gente vê aí algumas cenas, eles... Antigamente, eu acho até, porque eu posso dizer pela Sagecom, eu acho que antigamente as pessoas pensavam assim que vamos substituir pelos novos. Tem questão de salarial, enfim, né? Outras coisas, aquela pessoa que está há muito tempo ali, já tem um valor que só estou demitindo, não pode reduzir, enfim. Tinha muito o olhar do substituível, né? As pessoas são substituíveis. Mas hoje eu vejo também que, pelo menos a fase em que a Sagecom está vivendo, a gente está muito olhando para a experiência. Então, nos últimos meses, ou no último ano, eu posso dizer que a gente tem contratado pessoas com mais experiência de vida, de trabalho, e que traga aquela consistência de trabalho, né? Com certeza vai acrescentar ao novo, né? Aquela experiência de vida
né? Aquela vivência anterior com o que vocês têm hoje, né? Sim. Então, olha só, é uma somatória, né? Uma coisa muito boa, um respeito. É muito bom isso. E vocês, cada um... Quantos anos tu tem, Andressa? Eu vou fazer 30 agora, no 30. final do ano. Eu tenho 38, a senhora tem 60 e a dona Duda 71. 71. Né? Então a gente tem aqui já algumas fases aqui de pensamentos e de, né? Pena que a gente não trouxe uma aqui de 20, que aí seria, né? Toda essa linha, né, do tempo, vamos dizer. Mas cada um tem uma particularidade, uma maneira de olhar para a vida, né? De acordo com a sua própria época. Quem dirá lá na frente, quando a gente pegar pessoas que nunca passaram por uma pandemia e não sabem, né, como que funciona, como que funcionou, as seguranças que a gente gostaria de ter nesse percorrer, né, assim, de daqui a pouco ter um caixa, ok, porque tomou uma atitude errada, não estava bem estruturado para passar por um momento de conflito, né, assim como aquelas pessoas que vieram de guerra, enfim, e tem tantas outras circunstâncias. Acho que antigamente não cabe muito para mim porque eu fui mãe nova, né, mas acidentalmente, mas antigamente as pessoas queriam ter filhos mais novos, agora as pessoas estão querendo ter filhos mais velhos, aproveitar mais a vida. Então a pessoa antigamente tá mais estruturado, né? Antigamente a pessoa já logo casava, tinha filhos e já tinha toda aquela bagagem, então o trabalho para ela era uma coisa assim, um pedestal, né, era algo assim que ela aceitava muitas coisas, queria fazer carreira a vida toda naquele mesmo lugar. E hoje não é jamais tanto jovem que a gente vê. Os jovens hoje, tipo, não gostei, eu saio, eu vou procurar outra experiência. Não estou feliz aqui, eu vou procurar exato. um lugar que me aceite, que eu fique feliz e que eu fique bem. E vai produzir, porque a pessoa feliz, ela produz mais. Sim. Muito mais. Eu acho que eles têm bem mais coragem. Muito mais coragem. Do que antigamente, a liberdade, né? de escolha. Isso, né? Tem. São ousados. São ousados, não tem medo, né? Sim. Porque a gente, Isso é importante. na nossa época, o importante é tu fazer carreira mesmo numa empresa e ficar a vida toda ali, né? Sim. Agora não, agora eles querem almejam salários melhores, né? Tudo. Eles enfrentam melhor a vida. E é importante isso. É muito importante essas mudanças. né? Sem medo, né? E é um desafio também a gente ali na gestão, né? Fazer com que esses jovens também se interessem, se mantenham motivados para continuar ali na empresa, porque a gente vê que quando A rotatividade, quando tem muita rotatividade também, é um desafio. Então a gente tenta fazer com que eles se mantenham motivados ali. Sim. E aí, quando a gente olha para isso, a gente também olha para dentro e fala, opa, peraí, você tá tendo essa rotatividade, aonde também que a gente pode melhorar? Aonde que eu tô errando, né? Exato. E aí a gente vai se desconstruindo e reconstruindo para estar sempre numa melhora constante ali, né? A Sagecom passou por um boom, assim, uma transformação de uns anos para cá, principalmente porque a gente trabalha com tecnologia. Então, as empresas de tecnologia já têm um formato mais diferente, né? Então, tu tem lá o videogame, tu tem o escorregador, piscina de bolinha, enfim, tem tantas coisas, né? Então a gente começou a fazer gradativamente mudanças no espaço de trabalho, né? Então lá na Sagecom tem sinuca, tem rede para a pessoa descansar, tem videogame para o pessoal jogar, né? Acaba que a gente faz mais confraternização para estar junto, para levar esse ambiente agradável de trabalho, né? Porque como é que eu posso dizer a palavra certa? Desmistificou essa coisa do trabalho, baixa a cabeça, só trabalha. Ali na mesa, né? Tem que ser uma coisa um pouco mais descontraída, que permita a criatividade, a interação. Que mesmo que daqui a pouco, então, tá tudo ruim lá fora, quando ele chega, ele tem um espaço que acolhe ele, né? Que faz ele se sentir feliz. E é um super desafio, porque até o turnover, ele é um prejuízo para a própria empresa, né? A gente demora muito tempo para explicar sobre como é o nosso negócio, como que funciona o sistema. Treinar. E aí, quando tu perde lá meses com aquela pessoa e aquela pessoa perde o interesse, tu tem que começar tudo de novo. Então, tu perdeu tempo, tu perdeu dinheiro. Então, é um investimento que a gente tem que fazer, é um desafio. E também levar em consideração como que a gente também faz para respeitar todas as gerações.
né? Então, de também como é que eu faço para trazer essas pessoas mais velhas para essas confraternizações, né? Como que eu vou respeitá-las, como que isso, né? Porque às vezes também o jovem passa um pouquinho da conta, né? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar. O RH tá com bastante trabalho, o departamento pessoal tá com bastante trabalho. desafio para fazer essa alteração. Não sei como é que era, a dona Doti teve experiências fora, né? A gente teve empresas de aparas, inclusive, mas também teve experiência antes da reciclagem. Sim, tive uma experiência já bem grande, muitos anos, numa empresa que eu trabalhei 15 anos, e era muito rígido. Eu hoje não gostaria de ter esse esquema assim, de trabalho para o nosso funcionário, porque era muito rígido. O teu horário 7h30 era 7h30, tu não podia tomar um cafezinho fora do horário, então era muito rígido, tu não tinha nada. Hoje não, hoje a gente sabe que o funcionário fica geralmente 8 horas lá dentro. Então, ele tem que se sentir bem lá dentro, Tem que né? se sentir Ele tem que, naquele momento acolhido, que ele para, né? ele tem esse lazer. E isso tudo a Priscila, né? Ela começou a implantar, né? implantar e a fazer áreas de lazer sim, dentro da empresa, né? Lá Para conforto deles. Isso é importantíssimo. Lá na Dibipel nós temos esses... Fazemos no final de cada mês o aniversário de todos eles, dos aniversariantes do mês, todo final do mês, no último, né, dia do mês. E é bem legal quando tem um aniversário assim que não encalhou, a gente faz uma surpresa. Eu vou contar um episódio que aconteceu. Tem um funcionário que ele deve ter mais de 25 anos lá de empresa. E no dia do aniversário dele, nós fizemos um bolinho para ele no refeitório. E ele chorou. Ele falou que ele nunca tinha ganhado um bolo na vida dele. Então, imagina. Então, é uma diferença muito grande. Isso nos tocou muito, nos fez mais bem para nós do que para ele. E inúmeras outras coisas que acontecem no dia a dia. Porque nós, como empresa familiar, a gente tem um contato direto com o funcionário. Sim. Então, vou lá, converso como vai ser o dia, como tá. E as pessoas acabam desabafando, muitas choram, chegam e falam assim, quer que eu te abrace? E eles acabam chorando. A vida é igual de todo mundo, tem seus problemas, seus perrengues, né? Sim. Então, é muito gratificante até, quando você chega no conselho, que você tem essa linha de comunicação, né? Que você tem esse contato. É emocionante mesmo. É emocionante. A gente passa a fazer parte da família porque deles. Eles passam, sim, nós passamos grande parte do dia lá, e eles também. Então viram uma família. Então, para quem que vão procurar desabafar? Muitas vezes. É com a gente, né? E nós temos que ter esse olhar. E os problemas deles também trazem para a gente. Mas a gente tem que saber ajudar. Sim, né? E temos que ter um olhar também, né? Não só o braçal ali, aquela coisa, né? Sim, conseguir ver o ser humano, né? Ser humano. Com certeza. E é um desafio enorme, né? Eu brinco lá no escritório porque a gente gosta de ter uma cultura que a gente possa, assim, ok, vamos trabalhar, mas vamos tentar que esse clima seja o mais leve possível, descontraído, porque foi isso, a gente passa a maior parte do nosso dia com os nossos companheiros de trabalho, então a gente precisa, né, investir nisso. E aí, eu sempre brinco ali com as meninas, momento de terapia, alguém tá precisando de um momentinho de terapia? Vamos conversar um pouquinho? Que legal. Então, a gente fala assim, né? Lógico, a gente não faz uma terapia mesmo, mas a gente tem esse momento. Então, nós não somos robôs, somos pessoas que temos as nossas emoções, que todo mundo sente, só que como que a gente vai lidar com isso? Sim. Né? Então, se a gente vê alguma coisa que a gente pode contribuir ali pro outro, pro sofrimento do outro, vamos olhar para isso, né? Vamos pensar em ações empatia, que façam... né? Exatamente, a empatia que faça o outro se sentir visto, que se faça sentir importante. E isso é uma coisa que a gente está começando a fazer lá na empresa, que eu acho que era uma coisa, assim, a gente sempre teve essa questão de olhar para o outro, mas agora em coisas concretas, né? Então, tem uma data especial, vamos fazer uma lembrancinha, vamos entregar um chocolatezinho, vamos dar um negocinho, para eles verem que eles são importantes. Sim, né? Eles não são vistos. São vistos, exatamente. Isso a gente faz sempre lá, o mês da mulher, né? A gente faz a lembrancinha, elas ficam muito contentes, né? Porque a maior parte são mulheres, né? Sim.
meio a meio. Nosso quadro de funcionário é meio a meio. Mas, assim, é muito bom esse contato e essa alegria delas, né? Sim. Proporcionar isso. Fazer a outra pessoa feliz não tem preço. É como tu disse, faz mais a gente feliz do que eles mesmos. Né? Que quando eu fazia muito a questão dos brindes, dos momentos especiais lá para cada um, assim, e ver a felicidade neles, assim, de voltar para casa com algo legal, de algo que deixou ele feliz ou ela feliz, enfim, é muito bacana. E eu queria trazer aqui um assunto, até fazer uma provocação aqui, sobre horário. Como é que a senhora vê o horário, dona Dutti? Olha, é que assim, eu fui acostumada a um regime assim de ter horário, né? Eu não sei, eu gosto. Eu posso não bater cartão, não tenho obrigação de chegar, claro. Mas eu gosto de chegar no meu horário. 8h30 eu gosto de estar dentro da empresa. Nisso eu sou muito Caxias, eu gosto Parabéns. mesmo, né? Eu respeito isso, eu fui doutrinada dessa maneira, que a gente deve ter horário e tem que dar, a gente tem que demonstrar também, né, para que os outros também sigam, porque eu acho que tu não pode só cobrar horário se tu não pratica. Tem que dar o exemplo. Dar o exemplo, né? Até explicando aqui o termo Caxias, né? Que tem muitos italianos e, né, o pessoal o germânico, enfim, em Caxias do Sul. Então a gente usa essa expressão no Rio Grande do Sul, assim, e eles são rígidos, né? Então há muito Caxias, né? Muito então Caxias. Só para explicar aqui, contemplar. Mas eu acho que os novos vêm querendo essa flexibilidade, né? Tanto é que agora a gente já tem um remoto, um híbrido, né? Das pessoas quererem também ter essa flexibilidade. Ou, por exemplo, eu começo tal hora, mas eu vou até a tal hora. Vou fazer às 8 horas, mas da maneira como eu gostaria, né? Eu acho que as empresas também vêm se moldando nessa flexibilidade que é a exigência. Assim, como é que vocês veem isso? Bom, o meu tio, ele sempre fala que a gente tem que chegar cedo, né? Então, o meu tio, ele é sempre a pessoa que abre a empresa, que tá super cedo e tudo mais. E isso é uma coisa que antes, assim, não tinha horário para chegar e não tinha horário para ir embora, né? E por muito tempo, a gente tem isso, né? A gente tem horário para chegar, horário para ir embora. E agora, eu, né, com a psicologia também, eu particularmente tenho mais essa flexibilidade, porque antes eu também acreditava que o importante era a quantidade de horas. E hoje eu entendo que o importante não é a quantidade, é a qualidade. Não adianta nada eu ficar lá das 7h30 às 7h30 da tarde não produzindo, né? Hoje não. Tem um dia específico da semana que eu não vou para a empresa porque eu só faço os meus atendimentos. Sim. Mas nos outros dias que eu vou, eu tô lá, eu entendo, eu pergunto, né? Na quarta-feira que eu não vou, na quinta-feira, a minha primeira pergunta: meninas, o que aconteceu? O que eu preciso saber? Me atualizem. Porque, assim, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ter essa flexibilidade. Porque Sim. eu não posso ficar dependente de algo muito rígido. Se alguém passar Sim. mal, né? Sim. A gente precisa ter essa flexibilidade, a gente precisa ter essa integração da equipe para que se um não tá, o outro consiga fazer. E às vezes não quer dizer que porque tu não vem um dia na semana que tu não agregue um valor imensurável. Exatamente, dentro da empresa, que você não está né? empenhado, que você não está ali motivado mesmo. Não, Sim. eu tô super motivada, mas eu entendo que hoje, às vezes, eu consigo produzir muito mais em 2 horas do que se eu ficar o dia inteiro O dia inteiro. Sim. Eu também tenho essa dificuldade, assim, e quando eu consigo ser produtiva, eu sou muito produtiva, mas aí tem vezes que eu também tenho essa baixa, que eu preciso cuidar de mim, que eu preciso fazer alguma coisa e tal, pra dar aquele up, recarregar as energias, né? E só uma coisa também que é muito importante eu falar, eu consigo ter essa flexibilidade porque eu tenho uma rede de apoio muito grande lá na empresa, né? Então, eu consegui delegar algumas coisas que eu fazia que me prendiam, mas é assim, eu sou muito grata e entendo essa rede de apoio que me permite ter essa flexibilidade e entendo que essa questão da rotina, dos horários, do planejamento é fundamental
para as coisas fluírem. Então, meu tio estar lá, acordar cedo, tá lá, abrir a empresa super cedinho, é fundamental para que algumas coisas fluam. É que no fim alguém tem que fazer, né? Alguém tem que ter esse perfil também. Sim, tá e a lá, gente vai se complementando. Exato. Pode ter mais, daqui a pouco, um rodízio aí de quem vai, qual é o horário e tal, e ser flexível até entre si, né? Quem sabe? Sim. A gente já tá ainda se adaptando a essas mudanças, né? Com certeza. Eu sou mais flexível, né? Uhum. Eu não cobro muito horário. Já cobrei. Não vou negar que eu já cobrei horário dos meus filhos, né? Mas a própria demanda de trabalho deles mesmo, às vezes o Júnior fica até 8 horas, muitas vezes, na empresa. Então, é injusto que eu cobre o horário dele no outro dia. Ele tem filhos, né? Tem a rotina dele, tem, né, toda uma vida particular fora a empresa, né? Então, eu não me recordo, assim, de um dia ter falado, não, já fiz, não posso falar que não, já cobrei sim. Hoje não mais. E também hoje eu já tenho um horário, assim, mais flexível, né? Sim. Tem aquela coisa, porque, assim, me incomodava o ter que estar, o ter que fazer. Sim. Eu cheguei a um estágio da minha vida que eu me incomodava, falava assim, você tem que fazer. Então, aquilo ter me incomodava. Então, foi aí que eu comecei a delegar. Há uns 10 anos atrás, eu comecei a delegar. Porque me incomodava o ter que estar e o ter que fazer. Sim, e é aquele sentimento assim de que é tudo eu também, né? Tem que ser tudo eu que tenho que fazer, eu tenho, né? E eu, né, ainda bem que eles foram e estão indo, graças a Deus, muito bem. Que ótimo. E eu vejo que eles também têm até essa flexibilidade, né? Eles têm. E eu acho legal também uma coisa que você falou ali da questão dos filhos, né? E etc. Talvez a nossa geração, ali da minha geração, talvez para baixo, enfim, a gente não queira mais renunciar à presença dos nossos filhos, né? Isso. A gente gosta de, daqui a pouco, levar num colégio, ou almoçar com o filho, ou levar numa natação, ou, né? Ter esses momentos de qualidade, de olha, eu tô aqui, eu te vejo, eu participo, né? Então, participar de vários momentos assim, da vida da criança, né? Tem que ter. A Karine mesmo, eu incentivei a acompanhar muitas vezes, que ela tinha que participar mais da vida das crianças, né? São 2 adolescentes hoje. Então, um joga, o outro joga, ela leva, que é muito gostoso essa vivência, né? Eu lembro quando eu buscava eles na escola, eles amavam. Então, eu vejo como ela gosta também de fazer essa mesma coisa, sabe? E almoçar com eles, o que você falou. Isso é muito legal. Tem que ter. E para a senhora, dona Dodi? É que eu acho que na sua época já era mais, né? Meu nome é trabalho. É verdade, né? Infelizmente, né? Não, mas hoje, se fosse hoje, eu não faria como eu fiz. Eu teria me dedicado mais. Porque a minha filha sempre disse, tu nunca foi na escola pegar um boletim. Né? E isso aí né? Eu hoje não faria. Hoje eu mudaria tudo. Sim. Eu iria participar mais da vida dela. Porque, na verdade, assim, como eu tinha a minha mãe que me ajudava, quase não via eles crescer. Em função de só trabalhando. Né? Mas tinha a avó, você tá vendo? Sim, tinha a avó, né? Tinha a avó maravilhosa. Mas ela... E a gente hoje tem a compreensão também. A gente consegue também olhar para os pais e olhar eles com empatia. Ele fez o que ele poderia ter feito. Naquele momento, naquela época, né? Que ele poderia, né? E achando que ia acertar. Porque quando a gente vai amadurecendo também, principalmente, a gente vai pensando assim... e vai se vendo, né? Que algum lugar, em algum momento, com os nossos filhos, a gente vai errar. A gente não sabe qual. Às vezes até errar tentando acertar, né? Então a gente não pode ter um olhar de julgamento, porque com certeza. E cada vez que passa, quando eu estava estudando essa questão, até porque eu até estava falando com a Andressa, vamos conversar sobre isso, estava vendo um curso sobre liderança e tal, de vários tipos de pessoas e tudo mais. A gente consegue ver, então, como a época, o olhar faz com que a gente seja diferente, acha diferente. Mas a né? gente faz o que é certo naquela época, naquele dia. Hoje nós estamos fazendo o que é certo, o que achamos que é certo. Talvez amanhã a gente fala, já não seja mais. Não seja mais. Exato. E nem a gente...
até uma discussão assim, entre eu e a minha filha e tal, já discutimos algumas vezes sobre isso, sobre comprar uma casa ou comprar um apartamento. A visão dela, ela tem 21 anos, não acha que seja necessário comprar um imóvel. Que não investe bem o valor, tal, que então é preferível alugar, alguma coisa assim. Então tem... E para mim, na minha época, seria assim, nossa, é uma meta de vida eu ter a minha casa, né? Claro. Sim, e a questão das prioridades, né? Então, isso muda muito. Como que as gerações, elas entendem e elas... Tem uma frase, não sei, não vou lembrar de quem que é, mas que nós somos filhos das nossas gerações, né? E isso influencia muito como a gente entende as situações, a vida, né? Então, isso que você está trazendo é muito interessante, porque realmente, para ela, até hoje, não faça sentido o que para você fazia naquela época. Exato. E eu até, Priscila, queria impor o que eu achava que era certo, né? Não, só um pouquinho. Não, o certo é assim. Né? Então, a gente tem que ter... O certo para quem, né? A gente tem que ter essa flexibilidade até mesmo no trabalho, né? Não, só um pouquinho, vou escutar o mais novo. Porque às vezes a pessoa mais velha pensa assim, não. Ou eu sou taxativa, né? Eu sou taxativa, ou eu sou sua mãe, eu sei o certo, ou você está vindo agora. Ou às vezes até é melhor, às vezes até escutar alguém que vem de fora, né? Que não tem aquela coisa, não, é o que eu penso. E no trabalho também tem isso, né? Tem bastante. Tem bastante disso mesmo, principalmente porque no financeiro trabalha eu e a neta de 21 anos, né? Então dá os conflitos. Com certeza dá conflito. Porque aí, às vezes, ela disse, minha filha, mas tu vai querer me explicar aquilo que eu já tenho, né? Eu faço há tantos anos que eu já tenho experiência. Eu disse, não, vó, mas não é assim. Então, tu vê que, né? Então, pensamentos diferentes, né? E como também a gente estava falando, na minha época, que eu não dei uma assistência melhor para os filhos, porque eu achei que o importante era eu adquirir algumas coisas para o futuro deles. Claro. Né? A gente pensava assim, que o bom seria isso. Feito de melhor. E foi feito de melhor. Certeza. Eles estão onde estão. Tem que agradecer tudo. Um alicerce. Tem que ter gratidão, Tem né? que ter gratidão. Que foi o certo naquela ocasião. Com Poderia certeza. ser diferente? Sim, mas a gente não tem entendimento. Nessa questão de trabalhar, né, com a neta, eu trabalhei muito tempo, muito próxima da minha mãe. E a gente também brigava muito. E na época, eu morava com ela. Então, a discussão da empresa ia pra casa. A discussão de casa, se a gente brigou em casa por causa de alguma coisa particular, na empresa, tinha aquela resposta meio torta, né? E hoje, né, depois de muito tempo, a gente já não mora mais junto, não estamos mais no mesmo setor. Mas hoje eu tenho acho que esse amadurecimento mesmo de olhar para as coisas que ela me traz, tentando entender, identificar qual que é a necessidade dela. E quando eu faço isso, fica muito mais fácil, porque eu falo, mãe, eu acho que é essa necessidade aqui que você acha que não está sendo atendida. E olha, e isso daqui? Porque eu tô falando, mas é uma outra coisa. Você acha que faz sentido? E aí a comunicação muda também, porque ela entende que eu não tô querendo parar de fazer do jeito que ela acha que deve ser, né? Então, a gente, tem essa questão, mas pode ter esta outra também que não vai anular. Melhorar a situação dela, Exato, né? Fazer exato. com que a coisa se torne mais fácil. Exato, Com certeza. isso. E a gente vê isso até na questão do sistema, assim. Já teve um caso que a gente vendeu um sistema escondido, o filho adquiriu o sistema escondido do pai. Ele falou, não, olha só, eu não vou assinar um contrato, quem assina é ele, mas vai ser pago, vai não sei o que, tal. E depois o sistema implantado, tudo mais, não sei o que, ele assina. Aí, assim, essa vai ser a única maneira. Porque se eu chegar lá e falar pra ele que assinar um contrato de um sistema, eu pensei, por que a gente precisa disso aqui? A gente sempre fez dessa maneira. Sempre não sei o que. Então, a gente tinha muito no começo, tinha muita resistência dos mais antigos, assim. Sim. E normalmente, quando adquire o sistema, é quando vem vindo a outra geração, assim, não, a outra geração olha, não, peraí, vamos organizar a casa, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, não pode só ficar num papel, não pode, né, só uma pessoa ter essa informação, eu quero saber o que aconteceu lá, ou se foi, vou dizer, eu quero saber se foi pago para um funcionário, o salário dele, enfim.
eu quero poder acessar também as coisas do financeiro. Tem tudo no não pode ser papel só ali, rua. né? É. E aí, a gente passa por isso, né? Agora, nessa questão da gente, do RH, a gente tá mudando muitas coisas. E aí vem a questão, não, mas sempre foi feita dessa forma. Aí eu falo, tudo. E aí as meninas vêm com ideias novas, até pra colocar no sistema mesmo. E a gente fala, não, calma aí. Ó, dá pra gente fazer dessa forma nova e a gente pode continuar utilizando a forma que já foi feita. A gente vai fazer das duas formas e a gente vai ter ótimos ganhos, porque vai continuar do jeito que sempre foi, então vai atender a necessidade deles e a gente também vai fazer isso que atende às nossas necessidades. Então não precisa ser uma disputa, pode ser uma coisa complementar à outra, mas a gente precisa entender isso, né? É uma abordagem bacana, né? E aí tu quebra, né? Termo, E aí tu quebra aquele gelo, assim, e também aquela questão de mas a forma como eu faço me deixa segura, né? Então o fato de eu poder fazer da forma que eu faço e complementar, levar o que a outra, né, as outras pessoas precisam, mas tá, ok, qualquer coisa eu ainda tenho aqui, tá lá. Isso, né? exatamente. Que é a diferença entre as gerações, né? Elas precisam da segurança, Da segurança. que ela tá fazendo a coisa certa. E nisso a gente também vai conquistando a confiança deles, né? É um prédio, é um andar por um andar. A gente não vai adquirir a confiança de um dia pro outro. Então, isso daí é uma forma da gente adquirindo a confiança. É bem assim. Sempre acha que a maneira que nós fizemos é que é correta. Era correto. Só que hoje melhorada, a correta melhorada. Melhorada, verdade. Verdade. Tem que melhorar. Exatamente. É. E aí tem uma outra provocação aqui. Falando das coisas assim de fazer da mesma forma, etc. Vamos conversar sobre a impressora nesse podcast. Vamos conversar sobre a impressora, sobre os papéis, dona Dodge. Elas estão... Fala da sua relação aqui, pra ver sobre a sua relação com a sem impressora. a impressora. Eu vou pra praia e levo a Eu impressora. ia fazer essa pergunta. Na praia. Levo a impressora. Mãe, tu vai levar a impressora? Eu vou levar a impressora. Se eu vou ficar alguns dias, né? É que não adianta. Eu acho que eu controlo melhor se eu tiver com o papel na mão. Olhando, tenho medo assim, de passar alguma coisa, né? Então, se eu receber um boleto, eu vou imprimir ele, porque eu acho que é melhor para pagar. Não vai consultar o sistema. Não vai consultar o sistema. Não, quero ter ali código de barra, eu quero ter tudo ali, eu quero, né, tá tudo arquivadinho. Não, Casa de Quem ferreiro, pode ter impresso, pode ter no mesmo. E outra coisa, até agora tem dado tudo certo. A senhora não erra, né? Não erra, né? Só me engano. Essa frase a gente também tem lá em casa. Não erramos, nos enganamos. É isso aí. Mas tem, né? Minha neta, agora não era. Mas a gente tem que respeitar, né? Enfim, a impressora vai, a impressora vem, vai pra tudo que é lado. Já falei, quando às vezes ela vai fazer home office na minha casa, eu falei, por Deus, que eu vou comprar uma impressora pra deixar aqui em casa. Só pra, né? Não ter o trabalho de ficar carregando a impressora. Exato, não. E lá tem essas peculiaridades lá com vocês também? Tem a folha de férias escrita à mão. E agora a gente tá colocando de um outro jeito que tenha no sistema, que o sistema nos avise, que a gente não fique dependente só da folha. Mas a gente faz a folha também. Então, dupla checagem, dupla, tripla. O que precisar, a gente até faz. olhar no sistema se tem alguma coisa ali que pode ter passado, né? Primeiro imprime, depois confere. Primeiro a folha, depois a gente confia mais no papel. Tá certo. Mas eu também eu tenho me educado até pela questão ambiental, pela consciência ambiental. Mas eu tinha também muito assim, se eu precisava ler um contrato, né? Revisar aquele contrato, ver se tá tudo certinho, se tá ok e tudo mais, eu tinha que imprimir. Eu tinha que imprimir, pegar o papel na mão e ler. E riscar e tudo mais, né? E ver, circular, enfim. Ou fazer uma observação. Isso. Fazer uma observação e depois depois eu ia pro computador lá escrever em cima daquele arquivo. Mas eu também vivia imprimindo. Agora eu pego, eu coloco ou no iPad, ou leio na própria tela do computador e tal.
Mas antes eu também. Eu confesso que eu também tinha esse confesso apego que eu também. também tinha esse hábito. Hoje eu leio 2 vezes, aí vejo o contrato, analiso o contrato, tudo. Depois que eu vejo que está ok, aí sim. Sim. Ou digital, mesmo assim, a gente ainda imprime. Para garantir. Olha só, É que às vezes, assim, a gente tem que entender também que às vezes o impresso é muito útil. Ai, preciso falar alguma coisa com meu tio. Imprimo um negócio, levo pra ele onde ele estiver e tá tudo certo. Ele não fica dependente de abrir o e-mail. Então, algumas coisas eu entendo, sim, essa questão da praticidade. Então, E visual, né? Olhar. pegar. E aí eu tenho que preparar os documentos para contabilidade, né? Então já vai. Eu falo que eu sou dessa época. Eu tenho que ver o papel, eu tenho que estar com o papel na mão. Anexo, Infelizmente. boleto com nota, tudo direitinho. Pago por ali, não tem problema. Dá certo. Comprovante e tudo mais. Tá, tudo bem. Chegamos, então, aqui à conclusão de que a impressora fica, ela vai pra praia. Vai pra praia. Entendeu? Perfeito, pode ir pra praia, vou me arrepender disso. Vou me arrepender disso. Hoje já não veio, né? Graças Não, a Senhora. Nossa não. Senhora. Já tá tudo agendado os pagamentos, os caras não veio. Mas então tá, meninas, eu quero agradecer esse bate-papo, essa conversa fluida, gostosa com vocês. Foi exatamente assim que eu imaginei. Um prazer enorme. Vamos continuar trocando figurinhas sobre esse assunto. Acho que a gente tem muito que crescer ainda sobre isso, muito que aprender ainda, né? Bom, as gerações novas estão vindo, né? A gente tem que continuar aprendendo, né? Porque vai vir com outros traços, né? De personalidade, de anseios, né? Enfim. Então, quero muito, muito agradecer a todas vocês. Obrigada. Me sinto super honrada. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a todos que vão Eu sou assistir aí suspeita a para nossa... dizer, mas foi um prazer. Foi um prazer imenso estar aqui. foi um prazer. Muito, muito obrigada. Que troca incrível.